O Instagram é uma das principais ferramentas para você cultivar, ou seja, nutrir a sua base de seguidores, que é a sua audiência, e transformá-lo eles em clientes compradores. Então você vai nutrir, educar essa sua audiência, porque hoje o Instagram tem uma grande penetração no Brasil, né? O Brasil hoje é um dos países que tem mais uso nas redes sociais do mundo, é o terceiro país, né, que tem maior interação em número de horas nas redes sociais, e o Instagram é a segunda principal rede social do Brasil, e para o vinho e principalmente para o comércio de vinhos é a primeira, a que tem maior aderência. E o que a gente tem que entender é que o Instagram, né, ele é um algoritmo e nós temos que trabalhar a nosso favor. Então a gente vai estar separando em dois blocos essa aula. Primeiro, o conteúdo orgânico e o conteúdo pago. Por quê? As redes sociais, e principalmente o Instagram e o Facebook, ele é um terreno alugado, ou seja, né, você não é que você não dá as cartas, você tem que jogar o jogo conforme a regra. E como o Instagram e o próprio Facebook se monetizam, né, através do impulsionamento, por exemplo, né, se você tem lá 10 mil seguidores, um post que você faz, por exemplo, lá no feed, ele tem uma entrega em torno de 4 ou 5% da sua base. E se você quiser atender uma base maior de seguidores, você tem que impulsionar esse conteúdo, né? Mas se seu conteúdo ele for relevante e ele tiver engajamento e interação, o que vai acontecer? O Instagram e o algoritmo, o robozinho lá, vai entender, né, que o seu conteúdo é relevante e aí ele vai dar mais entrega, ou seja, em vez de entregar para 3 ou 5%, ele vai entregar para 20, 30%, e aí você atingindo uma base maior, né? E se você está começando um negócio, o Instagram entrega muito mais, porque ele tem um objetivo que você fomente e utilize essa rede social para depois você chegar no nível maior de seguidores e poder também compartilhar informações e principalmente anunciar e utilizar essa ferramenta como base comercial. Então é como vocês conheceram o Diego nas redes sociais, né? Através de conteúdos relevantes e também anúncios onde a gente capta o lead, o contato, né, para lembrá-los de aulas, de eventos, vocês para eventos. E no comércio de vinhos é a mesma coisa. Criar conteúdo, ou seja, nutrir esta audiência para depois realizar venda. E que eu falo muito que as lojas de vinho elas têm que ser um mix entre, né, educação e geração de valor e também chamada para ação, porque não adianta você apenas gerar valor e não chamá-lo para a venda. Então é muito importante a gente dosar essa questão. Conteúdo e também chamada para ação, que é o CTA, que é venda. Então o Instagram ele tem algumas ferramentas que a gente tem que entender e também jogar as regras do jogo em relação a conteúdo, né? Tem os stories, o post no feed e também o Reels, tá? Hoje, a ferramenta do Instagram que dá mais entrega é o Reels. Por quê? Né? O Reels são vídeos rápidos, dinâmicos, principalmente para você humanizar o seu canal, né? E o Reels ele dá mais entrega, por quê? Porque tem o concorrente que é o TikTok, né? O TikTok ele basicamente trabalha nessa forma do Reels, né? Enfim, o Instagram, diferente do Facebook, ele foi se atualizando muito mais fácil, muito mais rápido. Por exemplo, antes era apenas imagens, e aí veio o Snapchat, né? Que aí veio os stories, depois veio o TikTok, ele embutiu a questão do Reels, ou seja, ele se adaptou muito rápido para o quê? Né? Manter o usuário dentro da base, tá? E agora, Diego, dito isso, esse conceito da importância do Instagram, entendi a diferença de conteúdo orgânico e conteúdo
pago, né? Agora, como eu posso utilizar essas ferramentas a meu favor, né? Os stories, gente, os stories, eles servem como conexão. O que é conexão? É a humanização. Vocês veem, por exemplo, no meu post, né, no meu feed, eu tenho conteúdos em relação a imagens estáticos e também vídeos, tá? Com o intuito de educar e conectá-los aos negócios do vinho. Os stories é muito mais pessoal. Aí que vocês vão estar fazendo ofertas relâmpago, aí que vocês vão estar fazendo bastidores, lançamentos, humanizando o canal de vocês e gerando uma conexão. Pessoas compram de pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, Magazine Luiza criou a Magalu para gerar uma conexão, ou seja, uma persona. E aí os stories, além de ofertas relâmpagos, além de lançamentos, o backstage, os bastidores do negócio de vocês, vocês vão conduzir e ter essa conexão mais pessoal. Pode dar algumas dicas pessoais, falar um pouquinho do cotidiano de vocês em relação ao negócio, né? Levar um pouco de conteúdo, né? Onde os stories levam essa conexão pessoal, tá? Além disso, você pode compartilhar, né, em relação no feed. E aí o feed, ele é um conteúdo muito mais racional, né? Lá o feed que é embaixo lá da bio, que eu expliquei anteriormente, que são os conteúdos. Tá? O feed, gente, a gente tem que entender a árvore de decisão de compra do consumidor, que é o quê? Por origem, por preço, por tipo de produto, por harmonização. Então vocês vão dar muitas dicas e educar esse cliente de vocês através de algumas falar sobre a uva Chardonnay, né? Vocês vão falar sobre a harmonização de queijos e vinhos, ou seja, dar algumas dicas em relação a um produto específico que vocês trabalham, né? E vão lá falar sobre Chardonnay e depois vocês já indicam, que aí o CTA indicam alguns Chardonnays que vocês trabalham e no final, né, do card, por exemplo, chamar para o link da bio para conhecer o portfólio de vocês. Então, conteúdos que gerem conexão, como harmonização, como variedades, como origens, como história dos produtores, né, dicas de consumo, serviço, né, beba vinho na temperatura certa, vinho geladinho, né, evite dor de cabeça bebendo água, ou seja, sempre dando algumas dicas juntamente aos seus clientes, né? E além disso, como eu falei para vocês, o Reels, que é uma forma de você humanizar, né? Você humanizar através dos vídeos e ganhar mais alcance. Então aí o Reels, vocês podem estar fazendo algum conteúdo de vídeo, né? Falando um pouquinho, fazendo um resumo de um evento, um resumo de uma degustação, né? Para convidar vocês para um evento próprio, um evento terceiro. Sempre contar essa questão, né, de algum produto, algum serviço que vocês estão degustando. Então o Reels, ele dá muito mais alcance que os demais, né? E aí é uma oportunidade de você contar alguma curiosidade do vinho, fazer um vídeo lá curto em relação a uma região produtora, ou seja, né, sempre gerar essa conexão e curiosidade. Eu acabei de falar sobre conteúdo orgânico. O que é? Esse conteúdo, né, que ele vai ser, ele tem um intuito de educar o seu cliente, mas sem se esquecer de chamar para ação. O que é chamar para ação? É vender. Muitos negócios de vinhos apenas levam educação, mas não chamam para ação. Então vocês têm que vender, né? Vender é chamar para bio, nos stories, chamar com um link onde vocês podem anexar na descrição lá do feed, colocar, acesse o link da bio e confira esse Chardonnay, se o post foi sobre curiosidades da uva Chardonnay, por exemplo. É sempre chamar para ação e canalizar a pessoa para o link da bio, né? E também na descrição do Reels pode ser a mesma coisa. E na questão do conteúdo pago, é como você pode turbinar, ou seja, ampliar esse seu conteúdo para entregar
numa maior base de clientes, de seguidores de vocês, ou seja, um conteúdo que deu bom, né, para você ampliar a base de seguidores. E aí uma dica que eu dou para vocês é entender muito as métricas. Diego, o que é as métricas? Vão lá no Instagram de vocês, lá em cima no cantinho tem os 3 risquinhos, tem Insights, e aí vocês entendem qual o melhor horário do post, né, para você postar, porque lá vai ter qual o horário que a audiência de vocês mais interage, qual os posts que vocês têm mais aceitação, mais engajamento. E aí, conforme esse engajamento, tá, vocês vão conduzindo e construindo novos conteúdos. Quando eu falei de interação com o público, lá nos stories abram caixinhas de pergunta, enquetes, para vocês entenderem mais o cliente de vocês, não apenas vocês demandarem conteúdo ou ir criando conteúdo, interagir, né? Perguntar dicas, informações, abrir caixas de pergunta, enquetes, para você ganhar, né, informação, ou seja, colher informações para levar assertividade. E lá nos insights vocês vão entender qual o melhor horário de post, qual o post que teve mais engajamento para você melhorar esse post ou requentar. O que é requentar, Diego? Publicar ele de uma outra forma, porque ele teve bastante aceitação, tá? E na questão do tráfego pago, vocês vão dar um alcance maior para essa publicação. Pô, essa publicação no orgânico deu bem, então vamos divulgá-la mais. Para o quê? Ganhar novos seguidores. E aí esses seguidores conhecerem o trabalho de vocês, para vocês levarem de audiência para clientes fiéis, tá? E clientes fiéis e compradores. E isso é importante porque aí vocês ganham alcance. E esse alcance ele pode ser para um público que já está seguindo vocês, e ele pode ser para um público frio. Diego, o que é público quente? O que é público frio? Público quente é quem já segue vocês, tá? Os seguidores atuais de vocês, que você pode ampliar essa divulgação talvez para um seguidor que não recebeu esse impacto. Um público frio é um público que não segue você, ou seja, não conhece o seu negócio ou não segue a página do seu Instagram. E o que eu faço para ganhar seguidores é impulsionar um post que no orgânico foi bem. E aí eu vou mensurar lá nos insights, né, qual post que performou bem para eu impulsionar para o novo público. Mas Diego, o meu negócio é regional. Gente, no gerenciador de anúncio, você pode colocar faixa de idade, a região, até o bairro, aí até o raio para você anunciar. Se você anunciar vídeos de você explicando sobre vinho, sobre o seu negócio, você pode em poucos meses tornar a sua loja, o seu Instagram, referência em vinhos do Brasil. Olha o exemplo do Diego. O Diego, há 3 anos atrás, ele era um consultor que dentro do nicho de mercado de vinhos, ele era muito conhecido. Por exemplo, os diretores que trabalhavam com vinho conheciam o Diego, mas o grande público não conhecia o Diego. E através das redes sociais, o Diego ficou conhecido, tá? Porque eu subnichei para o público pessoas que querem empreender com vinhos, tá? Ou empreendem com vinhos. Então, o Diego, através de conteúdos, através de consistência, ele ganhou a sua autoridade nas redes sociais. Porém, você pode criar este valor de forma regional, ou até no bairro de vocês, na cidade de vocês. E em poucos meses você pode ser a referência de vinhos na cidade de vocês, construindo conteúdo, educando o consumidor e transformando essa sua autoridade ou a autoridade do seu negócio em vendas para a sua loja. Então, gente, eu quis explicar para vocês, e abaixo também a gente mostra para vocês como vocês podem impulsionar esses posts através do tráfego pago, tá? E aí, posteriormente, a gente vai ter um módulo específico sobre tráfego pago para vocês ampliarem as vendas do seu negócio. Porém, a geração de valor ela é importantíssima, e a geração de valor é a educação do seu consumidor. Então, até a nossa próxima aula.